Olá, pessoal. Tudo bem? Chuchus, vamos trabalhar com a segunda constante hoje? A segunda constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Bom, se a constante em termos de concentração a gente chamava de Kc ou representava por Kc, em termos de pressão parcial eu vou representar por Kp. Pressão. Tudo bem? O que tem importante, bem, super importante aqui, pessoal? Que a pressão parcial, ela é determinada para gases. Ou seja, o Kp só pode ser para o estado gasoso, tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Lembra quando a gente deduziu a fórmula na aula passada do Kc, que era produto sobre reagente, entre aspas, produto e reagente? Bom, vamos fazer a mesma coisa. Qual que é a diferença? Então lá, o meu Kp vai ser igual. Lembra lá, a gente vai agora direto para as fórmulas. Produto sobre reagente, então C e D, só que agora não é colchete, porque não é concentração, e sim pressão. Então, eu vou ter a pressão dC elevado a Czinho, vezes a pressão de D elevado a Dzinho. Ah, mas se eu colocar colchete? Fica errado, porque o colchete é representação de concentração molar, lembra? Concentração em quantidade de matéria por volume, mol por litro. Então, agora eu estou falando de pressão parcial, não posso colocar colchete. Então, se você coloca, quando você for resolver o teu exercício, matematicamente é claro que vai dar a mesma resposta, mas conceitualmente você está errando já no início, certo? Bom, então lá, produto sobre reagente. Pressão de A elevado a Azinho, pressão de B elevado a Bzinho. Tudo bem? Detalhe importante, só para gases. Então, pega o teu marca-texto e grife. Tá aqui a tua expressão de Kp, produto sobre reagente. Certinho? Bom, então aqui nada de novo. O que tem de diferente agora, pessoal? Isso acaba sendo uma memorização, não tem muito o que fazer. A relação entre a constante em termos de concentração e a constante de equilíbrio em termos de pressão. Acaba memorizando, pessoal, não tem jeito. Então, Kp igual a Kc, RT, delta N. Vamos por partes, pessoal. Kp em termos de pressão, Kc em termos de concentração. O que é o R? O R, se você lembrar lá do primeiro ano, finalzinho do primeiro ano, quando a gente estudou gases, a gente viu lá a constante universal dos gases. Então, o teu R pode assumir dois valores principais. Existem outras possibilidades, mas dois valores principais. 0,082, se a tua pressão estiver em atm, ou 62,3, se a pressão estiver em milímetros de mercúrio. Lembra lá do primeiro ano? Finalzinho do primeiro ano, na parte de gases. Ok? Muito bem. Que outra coisa tem importante, pessoal? Aqui, a temperatura. A temperatura lá na parte dos gases, a gente sempre fazia em quê? Em que unidade? Kelvin. Então, a temperatura tem que ser em Kelvin. Como é que eu calculo a temperatura em Kelvin? Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Tudo bem? E o que tem de interessante aqui? O delta N, a variação do número de mols. Pessoal, variação do número de mols. O que é a variação lá da matemática, da física? Final menos inicial. Bom, final pra gente é produto. Inicial é reagente. Então, é o número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Tranquilo? Como é que a gente trabalha numa equação química com o número de mols? O que você usa para trabalhar com o número de mols? Chuta aí. Os coeficientes. Então, vai me interessar aqui os coeficientes. Tá, belezinha? Bom, então veja, pessoal, a segunda constante é uma constante muito fácil, muito parecida com Kc, só que estamos falando de pressão parcial e, portanto, Kp. Existe uma relação entre Kc e Kp, que é Kp igual a Kc, RT, delta E. O que a gente vai fazer então agora, pessoal? A gente vai escrever as expressões de Kc,
KP e estabelecer a relação entre elas. Então lá, pessoal, lembre, para o KC não entra estado sólido, não entra reagente em excesso, certo? Agora, para o KP só pode entrar gás, certo? Muito bem, então, vamos lá. Na letra A, então, eu tenho lá o N2 mais o H2 mais 2NH3 que a gente fez na aula passada. Então, eu quero para esta equação, KC, KP e a relação. Bom, então vamos primeiro para o KC. KC vai ser igual produto sobre reagente. Olha o detalhe, pessoal. KC é concentração de NH3, produto, elevado aos seus respectivos coeficientes. Sobre o reagente, concentração, N2 elevado à primeira, que não aparece, vezes a concentração de H2 elevado ao coeficiente 3. Tudo bem? Então, aqui está a expressão de KC. Quero agora a expressão de KP. KP vai ser igual. Tenho que prestar atenção nos estados físicos, pessoal. Olá, KP vale só para gás. Olá. Então, todos eles participam do meu KP, certo? Então, lá, KP vai ser igual. Olhe lá, não vou usar colchete porque não é concentração, é a pressão. Pressão do produto, NH3, elevado ao quadrado. Tá sossegado? Sobre pressão do N2 elevado à primeira, pressão do H2 elevado ao cubo. Vou colocar aqui, pessoal, em cor diferente, só para você observar. Elevado aos seus respectivos coeficientes. Outra coisa que eu quero que você observe é que quando você fala em KC, você está falando em colchetes, KP, pressão. Tudo bem? Bom, terceira coisa que ele pede é para você estabelecer a relação entre essas duas constantes. Como é que eu estabeleço essa relação? Eu uso essa fórmula. Então, lá, KP é igual a KC RT delta N. Bom, como eu estou só montando a equação, eu não tenho os valores ainda para substituir, eu só vou montar a equação. Então, como é que a gente monta essa equação? Só para você entender. Então, teu KP vai ser igual KC RT. Olha agora o delta N. O delta N vai ser produto menos reagente. Beleza? Então, olhe para os coeficientes. Olhe para mim. Para aí, presta atenção. Aqui tem 1, correto? Nos reagentes, eu tenho 1 mais 3, 4. Beleza? No produto, eu só tenho 2. Sim? Então, vai ser produto menos reagente. 2 menos 4, isso aqui vai me dar menos 2. Então, RT elevado a menos 2. Sim? Bom, é claro que eu posso ajustar isso, mas esse já é um ajuste matemático. Vai do gostinho de cada um e da habilidade de cada um. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar esse RT para o denominador para ficar com um sinal positivo na minha potência. Então, KC vai ser igual a RT elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, quando eu for substituir os valores, pessoal, o grande lance dessa relação tá no delta N. Tudo bem? Então, lá tá aqui a relação entre elas. Certinho? Bom, vamos pro segundo, pro item B. Então, lá, quero KC. KC, concentração. Produto sobre reagente. Então, lá,
Vai ficar HI elevado ao quadrado sobre concentração de H2 elevado à primeira vezes concentração de 2 elevado à primeira. Qual é o detalhe? Como o I está no estado sólido, ele não participa da expressão de Kc. Lembram? Então, Kc vai ser igual concentração de HI elevado ao quadrado vezes a concentração de H2. Certinho? Então, tá aqui a expressão de Kc. Bom, Kp só entra gás. Então, aqui não entra e só entra H2 e 2, certo? Então, lá, meu Kp, portanto, vai ser igual pressão parcial de HI elevado ao quadrado. Vou mudar aqui o quadradinho também. Sobre pressão parcial de H2, que não precisa levar coisa nenhuma. Tudo bem? Coeficiente 1 que não aparece. Tranquilo? Então, lá, tá aqui a expressão de Kp. Certinho? Relação entre elas. Então, lá, eu sei que Kp vai ser igual Kc RT delta N. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Kp vai ser igual a Kc RT delta N. Pessoal, então lá. Aqui 2, produto. Aqui entra? Não entra. Aqui eu tenho 1. Então, lá, 1 de reagente. Portanto, 2 menos 1, 1. Então, eu sei que Kp é igual a Kc, RT elevado à primeira, portanto, RT somente. Sim? Último, então, pessoal. H2Cl2, HCl. Então, lá, vamos lá. Kc vai ser igual concentração, colchete, de HCl elevado ao quadrado sobre concentração de H2 vezes concentração de Cl2. Todos eles estão no estado gasoso, portanto, todos participam da expressão de Kc. Como todos estão no estado gasoso, eles também vão participar da expressão de Kp. Produto HCl elevado ao quadrado sobre pressão de H2 vezes pressão de Cl2. Tá aqui a minha expressão de Kp. Tá acompanhando? Quero a relação entre elas. O que eu sei? Que Kp é igual a Kc RT delta E. Beleza? Então, lá, o que acontece? Kp vai ser igual Kc RT delta N, olhe para o teu coeficiente. 2, 1 e 1, certo? Coeficiente 2 no produto, 1 mais 1, 2 no reagente. Ou seja, produto menos reagente, por aqui embaixo. Produto menos reagente, 2 menos 2, 0. Então, RT elevado a 0. O que você sabe da matemática? Que qualquer número elevado a 0 vai ser igual a quanto? 1. Ou seja, o que eu tenho aqui? Kp vai ser igual a Kc
RT elevado a zero é 1, portanto, KP é igual a KC. Tudo bem? O que significa isso, pessoal? Então, a partir da próxima aula, então, a gente vai começar a substituir os valores aqui. A concentração que ele deu, a pressão parcial da substância, calculei o KC, quero saber o valor de KP, eu uso a relação. Tudo bem? Então, pessoal, terminado aqui, o que você vai ter que fazer? Tarefinha. Tá com saudade das tarefas, né? Uhum. Então, olha lá, o que eu quero para vocês, pessoal? Na página 13, tem um exercício lá que pede para você trabalhar com os gráficos de velocidade e de concentração da aula, primeira aula, né? Aula 1. Daí tem um exercício na página 14, exercício 2, que é como esse que a gente acabou de terminar aqui. Pede para você montar a expressão de KC e de KP, correto? Exercício 3, que faz o caminho contrário. Ele te dá a expressão de KC e de KP e pede para você montar a equação. Lembre que é produto sobre reagente. Então, quem está no numerador está no produto, quem está no denominador está no reagente, elevado aos seus respectivos coeficientes. Correto? E o exercício 4, pessoal, bem importante, ele tem a ver com a segunda aula, aquela interpretação de KC. Então, você tem 4 exercícios para fazer, tem bastante coisa, porque os exercícios 2 e 3 são longos. Beleza? Longos mais rápidos. Beleza? Então tá, então a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.